Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de enfermagem aplicada à radiologia. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre os nossos indicadores de saúde, pressão, pulso, respiração, nível de dor e a temperatura. Quando alguma coisa está de errado com o nosso corpo, há uma alteração nesses determinantes de saúde. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre semiologia e semiotécnica, um conteúdo muito importante, e que todo técnico de radiologia deve ter o conhecimento sobre essas práticas de enfermagem em radiologia. A semiologia nós vamos aprender a identificar os sinais e sintomas que são apresentados pelos pacientes, enquanto na semiotécnica nós vamos desenvolver alguns métodos, algumas técnicas para que possamos identificar essa sintomatologia que são apresentadas pelos nossos pacientes. No que se refere à semiologia, que são o estudo, vai caracterizar aí pelos sinais e sintomas das doenças humanas. Nós temos elas aí, os sinais e os sintomas. Sinais, pessoal, são aquilo que nós percebemos na pessoa, como por exemplo manchas, lesões, tá bom? Já os sintomas é aquilo que a pessoa está relatando. Então, dor de cabeça, tontura, visão embaçada ou visão turva. Então, sinais é aquilo que nós conseguimos perceber, através de uma análise com o paciente. Já os sintomas é aquilo que é relatado. Então, é muito importante vocês se atentar a essas questões. Na semiotécnica, é as ações, é o método que nós vamos utilizar para identificar algumas sintomatologias que são apresentadas pelo paciente. Ela exige aí 4 passos: inspeção, palpação, percussão e ausculta. O que é inspeção? Inspeção é o ato de inspecionar, de observar, Então, é a observação céfalo-caudal, a cabeça aos pés, que nós devemos fazer nos nossos pacientes. Tá? Recebi o paciente, a primeira coisa que nós devemos fazer é inspecionar o nosso paciente. Observar a coloração do corpo, mucosas, tá? Observar o formato do tórax, septo nasal. Observar o tamanho de tórax, tá bom? E os movimentos que são apresentados pelos pacientes. Uma coloração mais azulada, que nós chamamos em termos técnicos de cianose, pode nos dar um indicativo de que há falta de oxigênio naquela região do corpo do paciente. Enquanto uma icterícia, que é uma coloração amarelada, principalmente nas mucosas, pode indicar aí uma infecção ou problema no fígado do paciente. Uma doença infecto-contagiosa, ou melhor dizendo, uma doença transmissível, como no caso de hepatites, as hepatites virais elas podem causar uma coloração amarelada na mucosa ocular do paciente, ou problema no fígado, principal órgão responsável também pela metabolização dos nossos alimentos. O formato também é muito importante, enquanto o tamanho também e movimentos do paciente. Isso aqui nós vamos aprender ainda numa prática, tá? Palpação requer aí uma utilização do tato, para que a gente possa determinar as características da temperatura do corpo do paciente, como é que está a consistência, a forma, se é uma forma simétrica ou assimétrica, se há alguma alteração, se há presença de nódulos, processos inflamatórios, e também observar o tamanho de alguns órgãos, certo? Então nós temos algumas técnicas de palpação. Vou mostrar aqui nessa outra imagem aqui para vocês. Olha só, as mãos em garras, mais espalmadas. Nós também temos as mãos espalmadas com o uso das polpas digitais, que é aquela região final, porção final dos dedos. E nós temos o formato de pinças, onde a gente vai pinçar a pele do paciente,
A gente pinça ou a gente coloca as polpas digitais na pele do paciente para observar a presença de edemas, né? Ou seja, edemas é inchaço na pele do paciente. No caso do pinçamento, é para a gente observar se aquela pele está hidratada ou não. Percussão, isso aqui é algo que a gente só aprende na prática, no dia a dia, né? A gente se caracteriza no ato de golpear algumas superfícies da pele, principalmente região posterior, que é essa região das costas, né? E abdominal, a procura de um sonzinho mais maciço, submaciço, aquele tipânico, tipo tombô, ou um som claro pulmonar, né? Vou estar também ensinando para vocês esses tipos de sons, né? Alguns deles podem indicar a presença de ar ou líquido nas cavidades, e aí requer uma atenção, né, da equipe de enfermagem e da equipe médica. Para finalizar esse conteúdozinho de hoje, nós temos aí a última técnica, que é a técnica de ausculta, onde através de um estetoscópio, né, nós vamos caracterizar os sons que são apresentados, pessoal, pelo nosso sistema respiratório e pelo nosso sistema circulatório, tá? Então, para que nós possamos realizar essa técnica, é importante um ambiente calmo, tranquilo, sem presença de outros ruídos, né? Posição correta do paciente, né? Sentado, se for para ausculta respiratória, circulatória, né? E aí a gente vai ter alguns métodos que são importantes utilizar. Aqui nessa imagem, né, à esquerda aqui do vídeo, eu vou apontar para vocês, nós temos alguns pontos de ausculta, né? Tanto região anterior, que é frente, quanto região posterior, que é as costas. Então, na região anterior, a gente segue alguns passo a passo. A gente tem que lembrar um pouquinho da anatomia, né? Os espaços intercostais. Então, aqui ó, nessa primeirinha fileira, a gente começa sempre, né, da direita para a esquerda do corpo do paciente. Então, segundo espaço intercostal, nós vamos fazer o primeiro ponto de ausculta. Faz no lado direito, lado esquerdo, depois lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, até chegar à região, né, abaixo já da nossa região do tórax, né, abaixo do mamilo, para que nós possamos ir para a parte posterior, também, né, voltado um pouquinho da esquerda para a direita sempre, e fazendo essa ausculta, pessoal, em formatozinho de Z, aqui ó, aqui, para cá e volta. Sempre formato de Z, como segue a figura. Mas para que a gente possa observar esses sons respiratórios, a gente deve sempre a cada colocação do diafragma, que é do estetoscópio que vamos aprender na prática, pedir para o paciente inspirar, segurar o ar e depois expirar para que a gente possa ouvir os ruídos respiratórios. Nessa imagem seguinte, né, ao lado maior, onde nós temos uns pontos coloridos, né, aqui ó, nós temos alguns pontos de ausculta que nós chamamos de focos pulmonar, aórtico, tricúspide, mitral, de acordo com a anatomia do coração. Então a gente vai observar as bulhas cardíacas, B1 e B2, que é o famoso tuntar do coração. Se observarmos a presença de 3 batimentos, né, de 3 bulhas, isso quer dizer que há algo de errado com o nosso sistema circulatório. Então é algo que a gente vai aprender na prática e que vocês, né, aproveitem esse tempo para realizar um estudo um pouquinho sobre semiologia e semiotécnica, principalmente desses dois sistemas, circulatório e respiratório. Algo que a radiologia vai brincar bastante, tá? Então até a próxima aula.